Agora a moda é dizer que o jornalismo é mentiroso. Parece que as pessoas só querem acreditar no que elas concordam, independente de ser verdade ou não. E se tem uma coisa que o jornalismo tem compromisso, é com a verdade. O que a gente precisa entender é que dizer a verdade não quer dizer não ter um lado. É mais ou menos como tirar uma foto. Você tem ali um espaço limitado. E mesmo que você tire uma foto 360 graus, vai ter distorções. Isso é porque a gente não consegue reproduzir a realidade exatamente como ela é. Até porque cada um percebe a realidade de uma maneira diferente. Mesmo se um robô fosse escrever uma reportagem, teria uma seleção. Ele escolheria o que ia entrar e o que não ia entrar. Então também seria parcial. Agora, ser parcial não quer dizer ser mentiroso. Na verdade, ser parcial é só escolher que parte de um acontecimento falar. Mentir é dizer que uma coisa que não aconteceu, aconteceu. São coisas muito diferentes. Eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que aconteceu uma manifestação no centro da cidade e 2 jornais de posicionamentos diferentes cobriram o evento. O primeiro jornal diz o seguinte: manifestantes entram em conflito com a PM após invasão de 2 pistas da Avenida Central. Os policiais foram atacados com paus e pedras quando tentaram liberar o trânsito. 20 pessoas foram feridas, entre elas 5 policiais. E aí o segundo jornal diz: servidores da educação e da saúde vão à Avenida Central para pedir melhorias nas condições de trabalho. As manifestações, até então pacíficas, foram dispersadas por policiais usando balas de borracha e gás lacrimogêneo. 20 pessoas foram feridas, entre elas 15 servidores. Os 2 jornais disseram a verdade. Você concorda comigo? Bom, realmente aconteceu uma manifestação, realmente teve um conflito entre policiais e manifestantes e 20 pessoas ficaram feridas. Só que o ângulo que um jornal olhou é diferente do outro jornal. Um é muito mais favorável aos policiais, enquanto o outro é muito mais favorável aos manifestantes. E a forma como uma história é contada influencia na maneira como a gente vai guardar essa história. Por exemplo, quando Game of Thrones terminou, saíram várias manchetes dizendo coisas como: ator de GOT diz que livros estão prontos, mas acordo impede lançamento antes do fim da série de TV. Ou: últimos livros de Game of Thrones devem sair em 1 ou 2 meses, diz ator da série. Nenhuma dessas matérias apresenta uma prova de que o ator está falando a verdade. E o tempo passou provando que realmente ele estava mentindo. Só que na época muita gente acreditou nessa informação. Aí pode ser que você diga: ah, tá vendo? O jornal é mentiroso, sim. Só que o jornal não mentiu. A notícia era que o ator tinha dito que os livros já estavam prontos. Não que os livros de fato já estavam prontos. Foram os leitores que escolheram acreditar no que o ator disse. E isso acontece muito, porque mesmo que o jornal diga: fulano teria cometido um crime, as pessoas geralmente entendem: fulano cometeu o crime. E isso é muito complicado, porque o jornal não disse isso. Para mim, esse tipo de notícia não deveria ser publicada. Nós sabemos que a imprensa influencia na opinião pública, e a opinião pública influencia, às vezes, na justiça. Então pode ser que uma pessoa inocente seja condenada, ou uma pessoa culpada seja inocentada. E no caso de uma pessoa inocente ser condenada, a reputação dela pode estar destruída para sempre. E no Brasil, existe a presunção de inocência, então a pessoa só pode ser considerada culpada depois que ela foi julgada em terceira instância, não tem mais como ela recorrer. Então não dá pra falar de uma forma que a gente sabe que o público vai entender que a pessoa de fato cometeu o crime, mesmo que os jornais não tenham dito isso. Mas independente da minha opinião, os jornais continuam usando esse recurso, então eles dizem: alguma coisa supostamente aconteceu ou teria acontecido, para evitar de ser acusado de mentir. Mesmo tomando todos esses cuidados, ainda podem acontecer erros. Então, claro, pode ser que saia uma notícia que no futuro se prove falsa no jornal. Só que isso não quer dizer que o jornal faz fake news. A grande diferença entre erro jornalístico e fake news é a intenção. É por isso que eu gosto da tradução de fake news como notícia fraudulenta. Para quem não sabe, fraude é quando a pessoa tem a intenção de enganar alguém ou alguma coisa. E eu acho muito difícil você conseguir provar que um jornalista ou um jornal mentiram deliberadamente, que eles tiveram a intenção de enganar. Até porque o jornal e o jornalista dependem da credibilidade para sobreviver. E eles não iam arriscar isso mentindo deliberadamente. Então sim, todos os jornais são parciais, sem exceção. Só que isso não quer dizer que eles não tenham um compromisso com a verdade. Até porque o que eles ganhariam mentindo para os leitores?
Se você consegue achar uma razão, escreve aí pra mim nos comentários. E se você concorda comigo que parcialidade é diferente de mentira, curte o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para que você não perca o próximo debate. Até!